Olá pessoal, esse é mais um vídeo da quarta edição do PreparaEng. Eu vim trazer para vocês uma aula sobre domínio, contradomínio e imagem. Eu sou o Eduardo Brum, aluno de Engenharia Mecânica da URGS. Então, vamos relembrar o que é um conjunto. Um conjunto nada mais é do que uma representação com elementos dentro, certo? Uma reunião de elementos. Nós temos que lembrar quais são cada um dos conjuntos numéricos. Nós temos o conjunto dos naturais, que são todos os números inteiros positivos. Nós temos o conjunto dos inteiros, representados pelo z, que inclui os naturais. E, além disso, os inteiros negativos. Nós temos o conjunto dos racionais, que inclui os anteriores, mais as dízimas periódicas. Essas frações que estão exemplificadas. Nós temos o conjunto que nós mais vamos utilizar para trabalhar, que é o conjunto dos reais, que vai incluir todos os anteriores e mais os irracionais. Por exemplo, o π, o Euler, raiz de 2, certo? Tem o conjunto dos complexos também, que nós não vamos usar muito, que são aqueles números que acompanham o i, certo? Os números imaginários. Vamos lá. A representação de conjunto que nós vamos estar utilizando vai ser essa aqui, que é o diagrama de Venn, que vai relacionar o nome do conjunto, C e D, com elementos de cada um desses conjuntos. Bem, o que é domínio, contradomínio e imagem de uma função? O domínio é definido por todos os valores que a variável independente pode receber. Voltando para a aula de funções, variável independente é o x, certo? É todos os valores que o x pode receber. O contradomínio de uma função f de a a b é o conjunto B. O que isso quer dizer? Que são todos os valores que o x pode assumir. Que são todos os valores que vão ser transformados por uma função qualquer. A imagem é um subconjunto do contradomínio, formado por todos os elementos correspondentes de algum elemento do domínio. O que isso quer dizer? A imagem vai ser todos os valores que o x de fato assume. Vai ser o nosso y, certo? Vai ser depois que o x é transformado pela função, ele vira o y, que é a imagem. Aqui eu tenho um exemplo sobre o domínio. Essa função aqui tem o conjunto, um diagrama de Venn. Essa função é a seguinte: f x mais 1. O nosso conjunto A é o conjunto domínio, ou seja, esses são todos os valores que eu designei para o meu x. E agora, eu posso simplesmente jogar qualquer valor? Nesse exemplo dessa função x mais 1, sim, não tem nenhuma restrição. O x pode assumir qualquer valor dos reais, certo? Mas e agora? Se eu trabalhasse com essa função f de x igual a 1 sobre x mais 1, bem, aí nós teríamos uma restrição, certo? Esse valor aqui embaixo não pode ser zero. Por quê? Porque divisão sobre zero não existe. Divisão por zero não existe. Então, o nosso x mais 1 tem que ser diferente de zero. Para nós descobrirmos o nosso domínio, nós temos que saber o que não pertence a ele. Nesse exemplo aqui, o x mais 1 precisa ser diferente de zero para a função existir. Então, o x tem que ser diferente de menos 1. E como nós escrevemos isso? Dessa maneira. Aqui está o meu menos 1. Lendo essa notação, domínio de f, da função f, é igual a x pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 1. Ou domínio de f é igual a x pertence a menos infinito, menos 1. Esse parênteses significa que é um intervalo fechado, certo? Então, não inclui o menos 1. Uma união com menos 1 mais infinito. Isso está querendo dizer que todos os valores de menos infinito a mais infinito, tirando o menos 1. Bem, e se nós temos essa função? f de x igual a raiz quadrada de x menos 10. Nós temos que pensar qual é o domínio. Bem, primeiro vamos pensar o que não pode acontecer.
não pode acontecer uma divisão, uma racionalização por número negativo, certo? Então, o x menos 10, que é o que está dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero, porque raiz de zero existe, é zero, certo? Agora, raiz de menos 1 é um número imaginário, aí nós não vamos trabalhar com isso, para o x pertencendo aos reais. Então, o x tem que ser maior ou igual a 10. E ela vai ficar escrita dessa maneira. Se o x for 9, vai ficar raiz de menos 1, certo? Deu para entender? Vamos lá. Essa é a função anterior com um zoom. O conjunto contradomínio e imagem. Bem, nós temos aqui o nosso conjunto do contradomínio, é o B, certo? Ele vai ser todos esses números que estão aqui dentro, que são todos os valores que o x pode assumir, que o y pode assumir, perdão. São todos os valores que, após ser transformados por essa função, vão virar o y. Então, qual que é a nossa imagem? É todos os valores que estão sendo linkados por essa setinha, certo? Que são todos os valores que o x de fato assume. É esse subconjunto. Os valores que o x assume vão ser transformados e vão virar um y, que é o nosso conjunto imagem. Aqui eu tenho uma fotinha relacionando os três que fica bem fácil de entender, certo? Basta vocês lembrarem dessa notação. Esse é o meu diagrama de Venn, eu tenho o domínio, o contradomínio e a imagem dentro dele. O nosso y, o nosso x e o conjunto dos possíveis valores para y. Bem, olhando esses diagramas de Venn, quais deles não representam funções? Já tem uma dica dos Among Us. 2 deles não representam funções. Vamos analisar. Nós temos que lembrar da aulinha de funções. O que é uma função, certo? Bem, uma função é definida por quando todos os valores de x assumem o valor de y, certo? Aqui nós temos o meu domínio, que é os valores do x, e aqui nós temos os possíveis valores para o y. Note que nós temos duas setinhas. Um valor de x não está assumindo nenhum valor de y, então essa aqui não é uma função. A 2, todos os valores de x estão assumindo um valor de y, certo? A 3, e agora? Se eu tenho dois valores de x assumindo o mesmo valor de y, é uma função? Bem, sim. Por quê? Porque o mesmo valor de x pode assumir dois valores de y, mas o que nós não podemos é o contrário. Um valor de x assumir dois valores de y. Então, a função 4 sobrou y, certo? Nós temos que a nossa imagem são esses valores aqui. Tá tudo bem, é uma função. Todos os valores de x estão assumindo o valor de y. E na 5, de cara nós vemos que não é. Por quê? O mesmo valor de x está assumindo dois valores de y. Isso não pode. E agora um exemplo para finalizar. Descubra a função que gera o gráfico ao lado. Bem, eu tenho um gráfico com informações de 2 pontos. O ponto menos 2 e menos 4. E o ponto 2 e 8. Nós temos que analisar o gráfico para tirar as informações, certo? Nós temos esses 2 pontos e uma função. Que função é essa? É uma função afim, uma função ax mais b. Essa é a cara da nossa função. Então, nós conseguimos tirar bastantes informações desse gráfico. O nosso primeiro passo vai ser isolar o b. Então, nós temos que o f de 2 é igual a 8, ou seja, o ponto x é 2 e o y é 8. Eu peguei esse inicial como exemplo, eu podia ter pego outro ponto, mas eu peguei esse ponto para começar. Bem, eu pego a função y igual a x mais b e eu faço a substituição.
Agora, achando o nosso B, eu venho para cá, para o segundo passo, encontrar o A. Eu substituo o outro ponto, ou seja, menos 2 e menos 4. Eu tenho aqui y igual a ax mais b. Menos 4 igual a menos 2a mais 8 menos 2a. Eu tenho que o a igual a 3. E daí nós voltamos para achar o nosso b. O nosso b é igual a 2. E assim nós juntamos as informações e descobrimos a nossa função através do gráfico. Isso é uma habilidade importante, saber analisar gráficos e tirar as informações, certo? Nós temos que essa função, analisando bem, não tem nenhuma restrição. É uma função afim que pode assumir o x pode assumir todos os valores pertencentes aos reais. Nós temos o nosso domínio e a nossa imagem já colocada no gráfico. E isso é importante para a gente encontrar essas informações para a função, certo? Muito obrigado pela sua atenção. Finalizamos mais uma aula. Siga a nossa conta do Instagram, PreparaEngWorks. Qualquer dúvida pode deixar no vídeo ou enviar para nós no Instagram. E de minha parte era isso. Até a próxima. Tchau, tchau.